precisamos ser unidos na doutrina. Então não é a união por união, tem critérios essa união. O primeiro critério dessa união é a união pela doutrina, quer dizer, pelo ensinamento. Por exemplo, um único evangelho. No Novo Testamento, se você lê o Novo Testamento, você vê um único evangelho. Um único evangelho. Evangelho que a maioria das denominações não tem fé nele hoje, nem sequer pratica o evangelho. Por quê? Porque eles não têm fé no evangelho. Por exemplo, muitas pessoas acham que batismo não é essencial para a salvação. Isso é um fato de que eles não têm fé no evangelho. Porque o evangelho é exatamente isso. Inclusive, dentro do evangelho, um dos itens do evangelho é o batismo. Dentro do evangelho, que compõe o evangelho, não é só batismo, mas dentro do evangelho em si. Se você olhar lá em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver o que é evangelho. Dá uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 15 e você vai ver claramente o que é evangelho. Se você não viu o que é evangelho, como você vai pregar para outras pessoas? E o que você acredita, afinal? No que você tem fé? Se você não sabe o que é evangelho, então no que você acreditou? E quando você entende o que é evangelho, você vai lá e pratica. Inclusive, por exemplo, o batismo. Mas é só uma parte de um todo, mas é de suma importância, porque o evangelho salva. E se eu te disser que o evangelho salva, eu estou dizendo também que o batismo salva. Por isso, evangelho e batismo têm muita coisa a ver. Então, nós vemos no Novo Testamento um único evangelho. Paulo, escrevendo, ele diz: "Por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja." Quando Paulo ensinava, ele ensinava a mesma coisa em todos os lugares. O ensino dele era único. Ele diz: Timóteo vai ensinar para vocês, vai lembrar vocês o que eu ensino. E a mesma coisa que eu ensino em toda a igreja que eu vou, que era uma só igreja, não existiam duas igrejas. Outra qualquer que tenha surgido depois disso já é divisão. Isso nós estamos lendo aqui 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Veja então que Paulo ensinava na igreja de Filipe, na igreja de Corinto, na igreja em qualquer lugar, era a mesma coisa. Ele não tinha um ensinamento aqui e outro ensinamento lá. Não era só Paulo que fazia essas coisas, outros também. O desvio ele deve ser condenado, ele é condenado. Paulo mesmo, escrevendo para os Gálatas, ele disse: "Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho." Ele até chamou de outro evangelho. Mas ele esclarece, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Por isso estava se tornando uma outra coisa. As pessoas, novos pregadores surgiram, que não tinham critério na palavra, na doutrina, na união, que estavam perturbando a fé dos discípulos de Jesus e pervertendo o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, veja só que ele fala ali, ainda que eu, como um apóstolo, ou mesmo um anjo vindo do céu que vos pregue, que pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja condenado, anátema. E é tão importante isso que ele repete, como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja condenado, que seja anátema. E veja só então que o evangelho nós temos que pregar é um só. Não há diferentes meios de salvação. Olha, venha para cá que aqui você não tem que fazer muita coisa. Levanta a mão só, tá bom. Onde você viu isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Na Bíblia tem obediência prática. Nós não somos salvos, é claro, pelas obras, mas sem as obras, como mostrar a fé? É o questionamento bíblico, inclusive. Sem obras, não tem como mostrar a fé. É pelas obras que nós mostramos a fé. Me mostra a sua fé sem obras, que eu mostro com as minhas obras a minha fé. Até o que Tiago diz não são minhas palavras, né? O desvio é condenado, qualquer desvio do evangelho é condenado, qualquer nova interpretação. Quando os discípulos de Jesus pregavam, eles pregavam a mesma coisa porque era a mesma igreja. Paulo mandou que as igrejas dos Colossenses, ou de Colossos, né, de Colosso,
e a de Laodiceia trocassem entre si as cartas que Paulo escrevera para cada uma delas. Isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Nós temos a carta de Colossenses até hoje, mas infelizmente não temos a de Laodiceia, dos Laodicenses. Não temos a carta de Paulo aos Laodicenses. É uma carta que se perdeu, mas por outro lado nós temos Colossenses, o que é importante e que nós temos em nossas mãos e que foi preservada. Então existia assim outras cartas que Paulo escreveu, mas Deus quis assim que nós não tivéssemos essas cartas. Se ele tivesse contado uma história para cada congregação que ele fosse, ele não ia desejar que uma trocasse a carta com a outra, porque ia contradizer o que ele estava pregando. O fato é que a doutrina é uma só. Fica declarado claramente também quando Pedro prega. Pedro, quando ele fala sobre um assunto, ele fala, Paulo também prega a mesma coisa. Veja só o que ele diz aqui. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão, amado irmão Paulo, escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja só que aqui Pedro é quem estava pregando, que devemos considerar a paciência do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Também o amado irmão Paulo escreveu a vocês a mesma coisa, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Mas algumas pessoas, diz lá, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, Pedro aceitava as cartas de Paulo, porque ele pregava a mesma coisa. Nelas acerta coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Por isso que as pessoas muitas vezes deturpam a palavra de Deus. Primeiro, porque não têm instrução. Segundo, porque são instáveis. Como também deturparão as demais escrituras, do Velho Testamento até o fim do Novo, eles deturpam, para a própria destruição deles. Segundo Pedro 3, versículos 15 e 16. Essa passagem afirma que Pedro e Paulo tinham o mesmo ensinamento, a mesma mensagem. Um não ensinava uma coisa diferente do outro. Era o mesmo evangelho que um ensinava, porque o Cristo que eles conheceram era o mesmo. Eles eram apóstolos do mesmo Jesus. Assim como hoje nós somos discípulos do mesmo Jesus. Então, por que uma mensagem diferente? Devemos ser unidos na doutrina. Uma só doutrina, uma só verdade. Jesus, quando diz, conhecereis a verdade, ele não falou qualquer verdade. Não falou algo subjetivo, ele falou algo concreto, a verdade. Porque verdade só tem uma.